Oi, pessoal. Eu estou preparando esse material para fazer uma breve revisão do que foi visto na última aula, antes da interrupção, e também para explicar os detalhes do trabalho a ser entregue e que vai compor uma parte da avaliação de vocês. O primeiro capítulo do curso, só lembrando, consiste nos métodos numéricos para obtenção de raízes de equações. E a gente viu até então o método da bisseção. Só para relembrar, vamos considerar, por exemplo, uma certa equação ou uma certa função f de x, dada, por exemplo, por x ao quadrado menos 5 sobre 7 elevado ao quadrado também. Se a gente quisesse obter as raízes dessa equação, a gente poderia obter um valor exato. Quais os valores de x que anulam essa função, seria basicamente resolver essa equação. E nesse caso a gente pode resolver com tranquilidade e a gente obtém que o x é igual a mais ou menos 5 sobre 7. Então a gente consegue obter os valores exatos para as duas raízes dessa equação, mas os métodos numéricos que a gente começou a ver serve para a gente obter valores aproximados para raízes de problemas desse tipo, nas situações em que não vai ser possível obter um valor exato para a raiz. Mas a gente pode aplicar o método como teste nessas situações em que a gente tem o valor exato, para poder verificar o funcionamento do método. Então o que a gente vai fazer aqui é aplicar o método da bisseção para obter as raízes dessa equação, pelo menos uma delas, né? Pelo menos a raiz positiva. Né? E aí o método poderia ser aplicado para a obtenção da raiz negativa também, da mesma maneira. E qual que é a ideia? A gente calcula os valores dessa função em dois pontos do seu domínio. Vamos considerar, por exemplo, x igual a zero. Significa dizer que o valor da função para x igual a zero é menos 25 sobre 49. E o valor da função, por exemplo, para x igual a 1 vai ser 1 menos 25 sobre 49. Que no caso, esse 1 aqui é a mesma coisa que 49 sobre 49. E aí isso então fica igual 49 menos 25, que é 24, sobre 49. No caso, o que vai ser relevante para a gente, para a aplicação do método da bisseção, é simplesmente o sinal da função no ponto que a gente escolheu. Se o sinal se alterou nesses dois pontos que a gente escolheu, 0 e 1, x igual a 0, x igual a 1, significa dizer, pelo teorema do valor intermediário, que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo, já que, como se trata de uma função contínua, tem um sinal negativo, por exemplo, no início de algum intervalo, e depois passa a ser positivo, significa que em algum momento a função teve que ser igual a zero. E aí é justamente o objetivo, encontrar para que valor de x exatamente, ou com uma boa aproximação, essa função vai ser igual a zero. O método consiste no seguinte: ir subdividindo esse intervalo no meio e verificar o sinal da função no ponto médio desse intervalo. Só um detalhe aqui, esses dois valores, 0 e 1, vão ser escolhidos como os chutes iniciais do início da aplicação do algoritmo do método da bisseção. Se caso os sinais não tivessem dado diferentes, aí você teria que escolher outro par de valores até que em algum momento você possa observar que o sinal se alterne. Nesse caso aqui, para 0 e 1 já se alternou, então a gente já tem certeza que existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. A gente sabe exatamente onde ela está, mas vamos considerar primeiro, né, vamos considerar inicialmente que a gente não sabe, tá? Só para obter esse valor numericamente, né, usando o método da bisseção. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar esse intervalo entre 0 e 1 e dividir no meio, e pegar o ponto médio entre 0 e 1,
que no caso é meio, né? Então o ponto médio vai ser o valor final do intervalo, que é 1, menos o valor inicial, que é 0, dividido por 2. Então isso vai dar simplesmente meio, e aí a gente calcula o valor dessa função para x igual a meio, e vai verificar qual que é o sinal da função para x igual a meio. Aí vamos mudar para cá. Esse daqui é o Maple, é um programa que não é de acesso livre, mas existem algumas ferramentas semelhantes que fazem o mesmo tipo de tarefa, que são de código livre. No caso, o mais semelhante ao Maple é o Maxima. Mas também existem outros softwares de computação algébrica que são de acesso livre ou que são pagos e que fazem tarefas semelhantes, né? No caso, a gente vai implementar o algoritmo do método da abscissão aqui no Maple, e o que vai ser relevante vai ser a ideia, né, de como que o algoritmo funciona. Mas antes disso, vamos só fazer manualmente aqui os passos do método da abscissão para a gente relembrar. Então, a gente pegou a função f de x igual a x ao quadrado menos 5 sobre 7 elevado ao quadrado. Ou, se a gente quisesse, seria x ao quadrado menos 25 sobre 49. Então, voltando para cá, vamos definir essa função f como sendo aqui associa x com x ao quadrado menos 25 sobre 49. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular f de 0 e f de 1, que foram os nossos chutes iniciais, a gente vai obter que de fato os sinais se alternam. Para x igual a 0 é negativo, para x igual a 1 é positivo. Então, só repetindo, significa que tem pelo menos uma raiz nesse intervalo entre 0 e 1. Aí, dividindo o intervalo no meio, o ponto médio vai ser meio, e a gente calcula o valor dessa função para x igual a meio, que no caso vai dar negativo. Portanto, no intervalo entre 0 e meio, pelo menos nos extremos desse intervalo, no 0 é negativo e no meio é negativo também. Portanto, a gente não tem a garantia que nesse intervalo tem uma raiz. Mas no intervalo entre meio, que é negativo, e 1, que é positivo, o sinal da função se alternou, e aí a gente tem a garantia que a raiz tem pelo menos uma raiz nesse intervalo. O que a gente faz é dividir novamente esse intervalo no meio, só que agora o intervalo já é menor, já é de meio até 1. A gente vai pegar o ponto médio, que vai ser, no caso, pegar 1 menos meio dividido por 2. Aliás, corrigindo o que eu falei, aqui eu disse que o ponto médio era 1 menos 0. Né? Aqui não fez diferença, mas na verdade é 1 mais 0 dividido por 2. Então, o ponto final mais o ponto inicial dividido por 2. Voltando para cá, vai ser 1 mais meio dividido por 2, que dá 3 quartos, né? 0,75. E a gente vai repetindo o processo, calcula o valor da função para 3 quartos. Deu positivo. Daí a gente já conclui que entre meio e 3 quartos é onde está a raiz. E a gente vai seguindo esse procedimento até que o valor da função seja suficientemente próximo de 0. No caso aqui ele está dando o valor fracionário, mas a gente pode também configurar ele para devolver o valor decimal. Basta colocar aqui onde a gente definiu a função para ele colocar o valor decimal usando esse comando. E aí, onde vocês forem fazer isso, deve ter algum comando semelhante. Então ele devolve todos os valores aqui já na forma decimal. E notem que quanto mais a gente vai repetindo esse procedimento, mais o valor da função vai ficando menor, vai se aproximando de 0.
Aqui, no caso, a primeira casa decimal já é 0 e a segunda não. Então, se a gente fizer isso 10 vezes, provavelmente outros valores aqui já vão se tornar 0 também, e a gente vai tendo uma boa aproximação, o valor aqui, para a raiz que a gente deseja obter. A ideia, então, que vai ser o trabalho de vocês, vai ser escrever uma rotina que faça a obtenção dessa raiz aqui, sem precisar você ficar fazendo isso manualmente, com mais alguns detalhes que eu vou explicando aqui ao longo da exposição. Por exemplo, para obter a raiz dessa função, só o que importa é o sinal aqui da função calculada nos valores que você chutou. Então, se esses sinais forem diferentes, significa, repetindo, que tem uma raiz nesse intervalo, e aí você vai dividir ele no meio e obter o valor da função nesse intervalo. E na sequência você vai pegar um novo intervalo e dividir no meio também, e vai sempre verificando qual valor eu devo selecionar do intervalo original que tem o sinal contrário daquele obtido no ponto médio. Então, é assim. Se 0 e 1 forem valores de x que produzem f com sinais diferentes, você começa a aplicar o método. Pega o ponto médio e calcula a função. Você verifica o sinal. Nesse caso aqui, o sinal é negativo. Então, você vai substituir meio pelo valor que você chutou que tem o mesmo sinal. Como que a gente pode implementar isso? A gente pode colocar assim. Vamos considerar o seguinte, o início do intervalo vamos chamar de A, vamos definir como sendo A, e foi igual a 0. O final do intervalo vamos chamar de B, que foi igual a 1, nesse caso. Então, definidos esses valores, a gente calcula a função em cada um deles, f de A e f de B, e já viu que aqui é o B maiúsculo, e já viu que os sinais dão opostos. Daí a gente começa a aplicar o método. O que a gente faz? A gente pega o ponto médio, que é dado por, vamos chamar de C, definido como sendo A mais B dividido por 2. Então esse é o ponto médio. Dados A e B, o ponto médio é só você somar e dividir por 2. No caso aqui já deu meio. E aí, se a função f calculada no ponto médio, que é o C, tiver o mesmo sinal que f de A, então o sinal, deixa eu só lembrar aqui qual é o comando para obter o sinal. É assim. Se o sinal de f, calculada no ponto médio, for igual ao sinal de f no início do intervalo, então o novo valor de A passa a ser o ponto médio C. A passa a ser redefinido como ponto médio C. Se não, ou seja, se o sinal do ponto médio não for igual ao sinal do ponto inicial, aí o sinal de B, aliás, o valor de B é que passa a ser o ponto médio. Então, caso contrário, o B é que vai ser redefinido como sendo o ponto médio. E aí você então faz esse teste, não é? No caso aqui ele já sabe que A é igual a 0, B é igual a 1, ele vai calcular F no ponto médio, que é esse valor aqui, que ele sabe calcular também, e vai avaliar se os sinais são iguais. Se forem iguais, ele vai fazer essa redefinição. O ponto médio passa a ser o início do intervalo. Se não, o ponto médio passa a ser o ponto final do intervalo. Então, nesse caso aqui, ele já verificou que o sinal do ponto médio é igual ao sinal de A e já redefiniu A. Se a gente pedir aqui para ele mostrar para a gente os valores do intervalo A e B,
ele já mostrou que o intervalo agora é de meio até 1. E aí é só repetir isso. Vamos copiar aqui. Agora ele já entende o A como sendo meio e o B continua sendo igual a 1. Então vamos repetir aqui e já colocar na mesma linha para ele mostrar os novos valores. E aqui eu vou omitir porque ele é resultado dessa condição, e só para ficar mais bonito a gente pode colocar assim: A igual a A e B aqui entre aspas, só para ele mostrar para a gente mais explicitamente o que ele está fazendo. O que ele fez aqui? A gente pode também, porque ele não mudou nada, né? Então alguma coisa está errada, né? Vamos fazer com que ele mostre para a gente o que é que ele entende como sendo o valor de C. Bom, ele continua fazendo o C igual a meio, então ele não está mudando o valor de C, né, que já está definido aqui. No caso, então, a gente tem que redefinir o C como sendo o novo valor de A mais o novo valor de B dividido por 2. Então aqui, depois de fazer esse passo, tem que redefinir o valor de C. Então vamos só separar isso daqui para a gente enxergar melhor. Então aqui é a condição. Na sequência ele vai redefinir o C e aí vamos verificar o que acontece, né? Então agora sim ele já redefiniu o valor de C como sendo 3/4, mas ele ainda não está trocando os valores de A e B aqui. Tá, não, agora ele está definindo sim. Bom, para melhorar, o que a gente pode fazer aqui é, em vez de colocar uma linha a mais redefinindo o C, a gente pode colocar aqui simplesmente A mais B dividido por 2. E aí o A passa a ser definido como o ponto médio. Senão o B passa a ser definido como ponto médio. E aí o novo valor de C, que é o ponto médio, vai ser A mais B dividido por 2. Então vamos recomeçar aqui, apagando os valores que ele já tem atribuídos. Aqui não precisa mais, a gente estava só testando, nem isso, nem isso. Aqui. Então a gente inicia o algoritmo fornecendo os valores do chute inicial, no caso o início e o final do intervalo. Aqui. E calculou a função nesses pontos, nem precisa também. Aqui tem uma forma de fazer que eu não sei como faz isso exatamente, em que você pode programar para surgir uma tela aqui de pop-up pedindo para você fornecer os valores de A e B. No caso eu não sei fazer isso, talvez nas ferramentas que vocês forem utilizar tenha alguma maneira de fazer isso de maneira simples, mas eu não sei como fazer. Então eu só coloco aqui manualmente no prompt que funciona. Então, esses valores estão atribuídos como o chute inicial. Esse daqui não vai precisar também. Então agora sim a gente coloca aqui para funcionar, né, o nosso algoritmo. Vamos colocar aqui. E aí aqui eu posso apagar. Tá, então ele já verificou que o sinal do ponto médio era igual ao sinal de A e já trocou o A, que era 0, por meio. E já calculou o novo ponto médio, que é 3/4. Então, agora que ele já tem atribuído novos valores para A e B, é só a gente rodar de novo. E aí ele vai sempre atribuindo aqui os novos valores. Novamente, ele não está mostrando em decimal, então vamos colocar aqui para ele mostrar os valores em decimal. E aí vamos recomeçar. Tá, ficou mais fácil de visualizar assim. Então cada vez que a gente dá Enter aqui, ele vai atribuindo os novos valores para o intervalo. E aí a gente pode calcular
o valor da função f nesse ponto médio aqui, que ele está calculando, para ver a função se aproximando de zero conforme a gente vai fazendo mais iterações. Então basta a gente adicionar mais uma vírgula aqui e pedir para ele printar o valor da função calculado no novo ponto C. Vamos recomeçar então. Sim, ele não tem mais a variável C aqui, então vou colocar A e B. E vamos recomeçar, e aí vou colocar numa outra linha só para a gente ir vendo que de fato o valor da função no ponto médio vai ficando cada vez mais próximo de zero a cada passo. No caso aqui não deu mais próximo de zero que esse, né? Então vamos já verificar o que pode estar acontecendo, né? Mas vamos fazer mais alguns passos aqui. Tá de fato se aproximando sim, né? Que entre um passo e outro ele pode acabar se afastando um pouco mais da raiz, mas no passo seguinte ele vai retomar, né? O comportamento de se aproximar da raiz. Então você vai sempre seguindo aqui o mesmo procedimento. Vamos até um momento em que aparecem 3 casas decimais iguais a zero e já é aqui. Então você precisou fazer 7 passos. E aí o valor da função para C igual a 0,71 já é aproximadamente zero, com uma aproximação de pelo menos 3 casas decimais. Dependendo da situação, essa já poderia ser uma aproximação razoável e você poderia parar o processo, o procedimento aqui. E qual que é a condição para você parar, né? Você estabelece qual é o valor, o quão próximo de zero você quer que a função esteja. Então, nesse caso aqui, 3 casas decimais foram o suficiente. E a ideia vai ser a gente melhorar aqui esse algoritmo para que a gente não precise ir fazendo todos os passos manualmente. A gente pode colocar essa condição para que ele rode esse mesmo algoritmo enquanto a condição que a gente quer não for satisfeita. No caso é a função calculada no ponto C tem que ser tão próxima de zero quanto a gente quiser. Então, se eu quiser, por exemplo, que ela tenha 3 casas decimais iguais a zero, eu posso fazer o seguinte. Deixa eu só apagar essas linhas aqui. Vamos fazer o teste. Enquanto a função f calculada em a mais b dividido por 2 for maior que 0,0001, a gente vai ficar rodando esse procedimento. No caso aqui, como ela pode ser negativa, né, o que a gente tem que comparar é o módulo da verdade, né? Então, o valor absoluto aqui é o módulo, que quando ela for negativa, a gente tem que considerar o módulo. Enquanto o módulo for maior que 0,01, faça esse procedimento aqui, que no caso é o mesmo que a gente já testou. E aí eu quero que ele printe na tela também o valor a cada passo. Vamos testar então se isso está funcionando. Vamos só deixar isso aqui comentado, refazer. Eu vou adicionar aqui novamente a linha que eu já apaguei. E vamos só revisar aqui antes de colocar para rodar. Vamos verificar então. Tem algum problema aqui na anotação. Tem algum parênteses a mais. Vamos só verificar. Tá, esse parênteses é o do valor absoluto. E aqui o f de a mais b. Só que
O A e o B tem que estar entre parênteses. Bem aqui tem que dividir por 2. Eu acho que é isso. Vamos verificar. Olha só. Então ele fez mais ou menos uns 10 passos, né? A gente pode pedir para ele contabilizar quantos passos ele deu, né? A gente pode colocar aqui um n igual a 0, por exemplo. E aqui dentro a gente pode fazer o seguinte, para ele fazer isso e além disso, redefinir o n como sendo n mais 1. E aí, cada passo ele acrescenta 1 e aí ele conta pra gente quantos passos foram dados aqui. Precisa reiniciar. Aqui eu já posso apagar também. E aí vamos ver assim. E vamos pedir para ele mostrar o valor de n. Tá, ele não gostou. Assim, o n aqui esqueci de definir. Tá definido como sendo igual a 0. Ok. Então, agora devolvendo o n para cá. A cada passo ele redefine o n como sendo o valor que ele já conhece mais 1. Tá, vamos lá. Ele continua não gostando aqui. Ah, sim, aqui. Já sei. Ele já tem na memória os valores de A e B, e aí ele simplesmente não vai refazer o algoritmo. Né? Eu esqueci de apertar o restart. Então vamos lá. Agora sim. Então ele fez 10 vezes aqui o mesmo procedimento e obteve para a gente esse valor de C, para o qual a função já é aproximadamente 0, pelo menos nas 4 primeiras casas decimais, que foi o que a gente estabeleceu aqui na condição. A gente pode deixar isso aqui um pouco mais bonito, né? Assim, colocando o índice n para aparecer aqui. Vamos só testar, ver se isso funciona. Não, ele simplesmente coloca aqui. Se eu colocar fora das aspas, aí eu acredito que ele vai colocar o valor pra gente aqui. Então vamos lá. Aí sim. Então o intervalo é o início do intervalo, e aí para cada valor de n ele adapta aqui esse índice. Então vamos colocar em todos aqui e tá bom. Aí vamos verificar isso daí. Então o valor da raiz dessa função, a gente tem o valor exato dele, não é? A gente nem precisaria usar um método numérico que dava aquele 5 sobre 7, não é? Mais ou menos 5 sobre 7. E na verdade o próprio Maple aqui, o próprio programa já tem embutido uma ferramenta de calcular as raízes nativamente, né? Que a gente poderia utilizar para obter isso de maneira mais simples, né? Mas a ideia é construir, implementar o algoritmo da abscissão e ver ele funcionando, tá? Muito provavelmente o algoritmo que o Maple usa é bem mais sofisticado que esse, né? Que converge muito lentamente, né? É só a gente usar o comando para resolver a equação x² menos 25 sobre 49 igual a 0, e a gente pede para ele resolver. Eu acho que é solve o comando. 5 sobre 7 menos 5 sobre 7, e a gente pode ver também isso na forma decimal, assim. E aí está aqui a raiz, o valor exato, né? Todas as casas decimais aqui, a gente vê que nas 3 primeiras ele concorda, né? O que a gente obtém usando o método da abscissão concorda aqui com o valor exato da raiz, tá? Que esse valor aqui nada mais é do que 5 sobre 7 na forma decimal, aqui as primeiras casas decimais. E aí, se a gente quisesse, por exemplo, melhorar essa aproximação, bastaria a gente acrescentar mais zeros aqui e ver o algoritmo rodando, né? No caso, esse método da abscissão, ele converge muito lentamente,
Isso significa dizer que para cada zero que a gente adiciona aqui, ele vai adicionar muitas iterações. Então ele demora muito para convergir para o valor que a gente quer. Vamos só então fazer um teste aqui. E vamos colocar só mais um zero e ver quantos passos, quantas iterações vão ser feitas. No caso, foram mais 5 iterações só para melhorar a aproximação em uma casa decimal. Então, 50% ou mais de passos aqui. Se a gente colocar um número bem menor, vamos exagerar aqui, querer que ele dê uma raiz mais precisa ainda e ver quantos passos ele vai fazer. Bom, então ele fez 28 passos e vamos ver o quanto ele concorda aqui com o valor exato, né? 42,85, 71, até aqui, então ele concorda, né? Até o 71. Então, uma precisão de 8 casas decimais, a partir da vírgula, né? Com 28 passos. Bom, existem outras formas mais elegantes de se fazer isso, né? Você pode criar aqui um roteiro que quem for operar, não é? Esse roteiro, né? Quem for utilizar ele para calcular a raiz de alguma equação, só vai surgir uma janela, um pop-up, pedindo para você entrar com os chutes iniciais aqui e qual é a precisão da raiz que você quer. Você vai ter que fornecer então esses dois valores. A entrada então são os valores do intervalo, o ponto final e inicial do intervalo, e a precisão que você quer calcular a sua raiz. Daí por diante ele vai refazer, ele vai fazer tudo isso daqui de forma oculta, sem mostrar as entranhas, né, do algoritmo, e já vai devolver para você o valor de x com essa aproximação que você deseja no final. Vai mostrar uma mensagem: o valor aproximado da raiz é dado por esse valor aqui. E aí, é claro, esse pequeno algoritmo aqui, né, tem algumas falhas já, algumas coisas que poderiam dar errado já de cara, que a gente não discutiu, mas que vocês examinando isso daqui já devem imaginar. Eu não vou comentar aqui, né, mas vocês devem imaginar o que pode dar errado, né, nesse algoritmo. Tem algumas situações, por exemplo, em que o valor que você deseja de precisão pode demorar muito para convergir. Então você coloca outro critério aqui, além do valor absoluto da função ser próximo de zero aqui, sob o seu controle. Você pode colocar um limitador de quantas vezes ele vai repetir isso daqui. Por exemplo, se eu quiser que ele faça no máximo 10 iterações, aí eu posso colocar aqui: enquanto essa condição e essa outra condição for verdadeira, faça isso. Seria mais ou menos assim, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Enquanto o valor absoluto for maior que esse valor e o valor de n for menor que 10, por exemplo, faça isso. E aí, qual dessas duas condições aqui for atingida primeiro, ele vai simplesmente parar de rodar esse procedimento. Então, vamos ver isso acontecendo aqui. Nota que quando ele chegou no n igual a 10, ele já parou, porque essa condição já não era mais verdadeira. Então, a outra condição não foi satisfeita, que era a precisão que você queria, né? Mas você impede, por exemplo, o algoritmo de ficar rodando muitas casas, né? Por exemplo, se você quisesse uma precisão maior aqui, mas você tem o receio de que muitos passos vão precisar ser dados, ou se por algum motivo tiver alguma falha aqui no seu procedimento e ele ficar rodando esse passo indefinidamente, aí você coloca esse outro critério de parada aqui, né? Como se fosse um botão de pare, né? Para ele parar depois de fazer uma certa quantidade de passos. Você pode até colocar um número grande aqui, né? 100 passos. Se ele der mais de 100 passos e não obter essa condição, ele para também. Vamos ver isso rodando aqui.
Tá, não chegou nem perto, né? Com 31 passos ele já atingiu a precisão que a gente queria. E um problema óbvio que poderia acontecer aqui é o chute que você forneceu ser os extremos de um intervalo que tem o mesmo sinal. Aqui no caso calhou de o início ser positivo, negativo e o final ser positivo, mas se você tivesse fornecido, por exemplo, 1 e 2, aí tanto na parte inicial quanto na parte final o valor da função é positivo, e aí significa dizer que você não tem garantia de que exista uma raiz nesse intervalo. No caso dessa função aqui não existe de fato, né? E aqui ele não, o algoritmo não vai funcionar porque ele está comparando os sinais, né? Então ele provavelmente vai ficar dando voltas aqui e não vai chegar em lugar nenhum, né? Vamos só verificar o que vai acontecer. Vamos diminuir a quantidade de passos aqui para 15, só para a gente ver o que ele vai tentar fazer, o que isso vai produzir. Tá? Então mudei aqui a entrada, né? De 1 e 2 são os extremos do intervalo. Bom, ele ficou repetindo aqui, né? Não, aliás, né? Ele ficou mudando os valores, né? Atribuindo para A e B os novos valores, mas o valor da função calculada no ponto médio não vai se aproximando de zero. Então, se não fosse colocado esse critério aqui de parada, ele ia fazer isso daqui infinitamente, né? Ele ia ficar rodando indefinidamente até que o computador iria travar, por exemplo, né? Com tanta informação na memória. Então, nesse caso, é sempre recomendado colocar alguma coisa desse tipo aqui. Vamos colocar n igual a 30, só para a gente ver ele dando 30 voltas e não chegando em lugar nenhum. Tá? Então, o valor da função não está se aproximando de zero. O valor de B não está mudando, ele está sempre mudando o valor de A, calculando o ponto médio e atribuindo o ponto médio ao novo valor de A, e aí você não encontra nenhuma raiz, porque não existe nenhuma raiz nesse intervalo. Então, finalmente, explicando o que eu quero que vocês façam aqui. Quero que vocês melhorem aqui esse algoritmo, implementem ele na linguagem da preferência de vocês. Eu lembro que na última aula vocês mencionaram que teriam preferência por fazer isso em Python, mas vocês podem usar qualquer outro tipo de linguagem também que seja equivalente, utilizando essa mesma ideia da preferência de vocês, sem problema nenhum. E como que eu quero que vocês melhorem essa rotina? Eu quero que vocês peçam no código que vocês vão implementar para que o usuário forneça a expressão da função, no caso algo desse tipo aqui. Forneça também o ponto inicial e o ponto final do intervalo onde você deseja que o algoritmo verifique se tem uma raiz. E aí, se a função tiver o mesmo sinal nos dois extremos do intervalo, tal como está aqui na tela, né, mostrado, em vez de ele rodar o algoritmo, simplesmente apareça a mensagem algo do tipo, né, não há garantia de existência de raízes nesse intervalo, ou tente implementar, tente fornecer outro intervalo, alguma coisa nesse sentido, para que o usuário forneça um intervalo onde tenha uma mudança de sinal para que a rotina encontre o valor da raiz com a precisão que você quiser. Aliás, peço também para o usuário fornecer qual é a precisão desejada. E também dividindo em duas partes, né? Essa é como se fosse a questão, né, do trabalho, fosse a letra A, e a letra B é que vocês implementem uma forma da própria rotina mapear onde tem possíveis raízes das equações. Vocês podem, por exemplo, pedir para o usuário entrar com um intervalo bastante longo aqui. Por exemplo,
de 0 até 10. E a própria rotina que vocês vão implementar subdivida esse intervalo num certo comprimento de uma unidade, por exemplo, que o usuário pode fornecer qual é, e aí ele calcule, o próprio programa calcule, obtenha o sinal da função em cada subintervalo. Por exemplo, o usuário fornece de 0 a 10 e o programa vai calcular o sinal da função 0, 1, 2, 3, 4, números inteiros, até o 10 e forneça onde que ele encontrou que acontece mudança de sinal. Por exemplo, nesse caso aqui, ele iria dizer no 0 é negativo, no 1 é positivo, portanto tem pelo menos uma raiz. Para todos os outros, né, não vai ter mudança de sinal a partir do 1, essa função vai ser sempre positiva, então ele não vai devolver nada, ele só vai dizer uma mensagem, por exemplo, pode printar na tela, por exemplo, há pelo menos uma raiz no intervalo entre 0 e 1. E aí, se ele encontrar que o sinal da função não mudou em nenhum lugar desse intervalo, em nenhum desses valores, aí que o programa printe na tela, por exemplo, que talvez há uma mensagem, algo como talvez não haja raízes nesse intervalo, e forneça uma opção de tentar melhorar a precisão da busca dessas raízes. Por exemplo, em vez de 1 em 1 até 10 e de 0,1 em 0,1 até 10. Aí você vai dividir o intervalo entre 0 e 10, por exemplo, em subintervalos de comprimento 0,1, e o programa vai calcular o valor, o sinal da função, por exemplo, no 0, no 0,1, no 0,2 e assim por diante 100 vezes até chegar no 10. Se o usuário fornecer 0 e 10, por exemplo, ele poderia fornecer um intervalo bem maior, né, de menos 100 até 100. E aí o próprio programa fornecesse quais foram os intervalos onde foi detectado essa mudança de sinal. E a partir disso, uma vez que o programa mostrou para o usuário onde que tem essa mudança de sinal, aí fornecer a opção para ele de calcular o valor dessa raiz no intervalo onde ela existe, né? E aí pedir para ele fornecer a precisão, tá? Só repetindo aqui. Então, voltando para esse exemplo dessa função. Vamos ocultar tudo isso daqui. Imagine que você tem que resolver esse problema. E aí, para usar o método da abscissão, você tem que chutar os valores de A e B. Só que os valores de A e B não são muito óbvios, né? Nesse caso aqui, 0 e 1 funcionou porque esse exemplo foi escolhido convenientemente. Agora, para que o usuário não fique testando vários intervalos, o que eu quero que vocês façam no trabalho, dentre as outras coisas que eu já expliquei, é que vocês implementem no código que o usuário pode fornecer um intervalo maior, em vez de 0 a 1, por exemplo, de 0 a 10. E aí, vocês vão pegar o intervalo fornecido pelo usuário. O usuário fornece um intervalo que vai de 0 até 10. E aí, o código de vocês tem que pegar esse intervalo e subdividir em pequenos pedaços, e o usuário pode fornecer também qual é o comprimento dessa subdivisão. Pode ser subdividido em intervalos de uma unidade de comprimento. Então essas informações aqui o usuário pode fornecer. E aí o programa vai pegar então esse intervalo e vai subdividir em intervalos de 1 e 1. No caso 0, 1, 2, 3, assim por diante, até 10. E vai calcular o valor da função para cada um desses valores. F de 0, F de 1, F de 2 e assim por diante até o final fornecido, F de 10. Na verdade não o valor da função, só o que interessa é o sinal, então vocês vão ter que calcular o sinal dessas funções aqui. E aí ele vai verificar, nesse caso do exemplo, que essa função no 0 ela é negativa, depois no 1 ela é positiva, e aí é positiva sempre, até o 10.
Então, o próprio roteiro que vocês vão escrever vai identificar que entre 0 e 1 houve uma mudança de sinal. E aí ele vai printar na tela para o usuário, né? Ele vai mostrar na tela algo como, por exemplo, há pelo menos uma raiz entre 0 e 1. E aí vamos supor que tivesse outra mudança de sinal aqui. Nesse caso não tem, mas vamos supor que tivesse 0, 1, 2 e 3. Então entre 2 e 3 teria uma outra raiz. Há pelo menos uma raiz entre 0 e 1 e entre 2 e 3. E aí com essas informações, aí sim a parte do algoritmo do método da abscissão poderia funcionar, e aí o usuário poderia fornecer finalmente os valores de A e B que ele quisesse. Por exemplo, se ele quisesse a raiz entre 0 e 1, ele forneceria A igual a 0, B igual a 1, e aí ele forneceria também a precisão, né? Que é o valor de F tem que ser menor que algum certo valor epsilon, a 0,001, por exemplo. Se um epsilon qualquer aqui, que seria fornecido pelo usuário também. E aí o método iria rodar e só iria devolver o valor da raiz, né? Que satisfizesse essas condições aqui. Então poderia ser printar na tela uma mensagem, algo como mostrar na tela algo como a raiz é aí x igual a, sei lá, 0.756731, o valor que desce lá, né? Não lembro qual que é exatamente, tá? Então esse vai ser o primeiro trabalho avaliativo, e a ideia é que conforme a gente for vendo os outros métodos, a gente vai criando uma espécie de biblioteca desses métodos de obtenção de raízes, para que no final a gente possa fazer uma comparação entre eles. E já adiantando, né, a gente vai verificar que esse método da abscissão é péssimo, na verdade, né? A convergência dele é realmente muito lenta. Os outros métodos que a gente vai ver convergem muito mais rapidamente, né? Exigindo bem menos poder computacional, né? São rotinas bem mais simplificadas também, né? Esse é um método que funciona, mas ele não é muito otimizado, tá bom? Então a ideia é no final a gente ter vários métodos para a gente fazer essa comparação. Então é basicamente isso que consiste o trabalho. Conforme eu já informei via SIGA, vocês devem se dividir em grupos de 6 pessoas para fazer isso. E aí na aula de sexta-feira vocês vão fazer a exposição dos roteiros que vocês criaram, né? Vai fazer testes, vai colocar eles à prova, vai tentar identificar possíveis bugs, né? E tentar verificar, né? Fazer teste para ver se eles realmente estão funcionando, tá bom? No caso aqui, só para finalizar, voltando para cá, essa função poderia ser qualquer outra função, né? Que isso daqui funcionaria sem problema nenhum. Vamos colocar uma função que não daria para calcular a raiz exatamente. Por exemplo, exponencial de x menos x. Onde que essa função tem uma raiz? Tá? A gente pode apelar um pouco aqui, porque esse programa pode fazer o gráfico para a gente dessa função. E aí a gente pode ter uma noção de onde que está essa raiz. Vou botar o gráfico da função f de x na variável x. Não tem, né? Não tem raiz. Vamos colocar vamos diminuir esse intervalo para o intervalo, em vez de menos 10 até 10, de 0 até 2. De fato não tem raiz, então vamos colocar exponencial de menos x. Tá, agora tem uma raiz claramente aqui entre 0 e meio.
Não tem nenhuma forma de obter o valor exato dessa raiz, porque não tem como isolar o x que está dentro da exponencial aqui, porque tem um x fora da exponencial também. Então, entre 0 e 1, no intervalo entre 0 e 1 tem uma raiz. Tá? Vamos botar esse gráfico daqui. No caso, a gente tem que fingir que não sabe fazer o gráfico da função. Tá bom? Se a gente tivesse uma função complicada aqui, a gente não teria o gráfico para enxergar onde que está a raiz dessa função. Por isso, então, quero que vocês façam aquela implementação que eu acabei de mencionar. Vamos, então, pôr à prova esse algoritmo aqui, considerando o intervalo entre 0 e 1. Tá? De fato, aqui teve uma mudança de sinal, então esse procedimento aqui, esse algoritmo vai devolver um valor para a raiz. Vamos diminuir um pouco essa precisão, não precisa tanto. Vamos lá. Então, com 11 passos, ele já deu a precisão aqui de 5 casas decimais, e a gente pode pedir para ele resolver essa equação aqui igual a zero internamente, né, usando o próprio algoritmo aqui já nativo, né, do Maple, para a gente comparar com o obtido pelo método da abscissão. Então, eis aqui o valor, as 4 primeiras casas decimais, então não coincidindo com o valor obtido usando o método da abscissão, 0,567. Voltando aqui para o gráfico, esse valor, se a gente fizer o gráfico entre 0,5 e 0,6, a gente vai ver que de fato aqui entre 0,56 e 0,58 tem uma raiz. O valor com muita precisão é dado por isso. O nosso valor obtido aqui, o nosso algoritmo é dado por isso aqui, que é razoável o suficiente, né? A função é praticamente zero. Bom, é isso então. Caso vocês tenham alguma dúvida adicional que não tenha sido sanada com esse vídeo, vocês podem entrar em contato por e-mail, que a gente pode discutir. Pode seguir com a discussão. Até mais então, pessoal.